Olá, muito boa tarde, ouvintes da Rádio Portuense. Hoje estamos aqui em direto, a partir da Casa das Artes, no âmbito de vos trazer o debate relativo ao movimento por um jardim público para o Centro da Boa Vista, em parceria com o Campo Aberto, Associação de Defesa do Ambiente e Instituto de Sociologia da Universidade do Porto. O debate está a realizar-se, fiquem ligados e obrigado. Património ferroviário da Boa Vista. Queria começar, obviamente, por dar-vos as boas-vindas e por agradecer o acolhimento da Direção Regional da Cultura do Norte, da Casa das Artes, a esta iniciativa. Estamos também aqui num belo exemplar de património da cidade do Porto e, portanto, é um espaço indicado para falar sobre esta matéria. Este debate é organizado pelo Movimento por um Jardim Ferroviário na Boa Vista, em parceria com a Campo Aberto, a Associação de Defesa do Ambiente, e com o Instituto de Sociologia da Universidade do Porto. Essa é, aliás, a instituição em que eu sou investigador, chamo-me João Queiroz, sou investigador do Instituto de Sociologia e docente da Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto, e vou moderar este debate que esperamos que lance luz sobre a matéria aqui em tratamento. Tenho comigo 3 convidados, vou apresentá-los daqui a pouco e depois, por eles, iniciarei este debate, sendo que haverá, precisamente no espírito do debate, um espaço amplo para perguntas, comentários, questões de diversa ordem que possam ser colocadas pelos participantes, pela audiência que amavelmente nos faz aqui hoje companhia. Antes de apresentar os nossos oradores, gostaria, não obstante, de dedicar 2 minutinhos à apresentação dos propósitos e do enquadramento, digamos, desta iniciativa. É uma iniciativa, um debate que surge na sequência do lançamento em finais de setembro de 2019, há não muito tempo, por um grupo de cidadãos, de uma petição a favor da criação de um jardim público no terreno da antiga estação de comboios de Boa Vista, em face das notícias de um renovado interesse do El Corte Inglês de ali construir um centro comercial e, enfim, de alguma receptividade que, por parte das autoridades locais, parecia existir relativamente a esta intenção. A petição, de finais de setembro de 2019, reclamava outro destino para aquele terreno, que não passasse pela concretização deste projeto, numa zona, aliás, já sobrecarregada com este tipo de infraestruturas e com problemas de congestionamento automóvel, designadamente. Em alternativa, propunha-se a criação de um espaço verde nesta área da cidade, com dimensões significativas e com alguns equipamentos e serviços de proximidade, como um parque infantil, entre outros. Era essa a proposta alternativa apresentada pelo grupo de cidadãos peticionários, a que se juntaram, entretanto, já cerca de 4.700 outros cidadãos. Neste momento, a petição reúne cerca, precisamente, de 4.700 assinaturas, e tem vindo a despertar algum debate sobre esta matéria, debate a que se juntou, desde logo, inicialmente, dando força também a esta petição, a Campo Aberto, também uma co-organizadora deste debate, e, enfim, depois, um conjunto alargado, como eu dizia, de cidadãos signatários, que não receberam, entretanto, também resposta a algumas perguntas, a algumas interrogações sobre o projeto que ali está em causa. Mais à frente, um novo grupo de cidadãos juntou-se a esta iniciativa, através de uma outra petição, procurando defender o património histórico ferroviário daquela zona, reclamando a preservação da antiga estação ferroviária do Porto de Boa Vista e também solicitando que o terreno possa permanecer no domínio público e que aquele edifício histórico seja protegido e classificado como um monumento de interesse público. Com este objetivo foi, aliás, lançada essa petição de que falei, uma segunda petição, e solicitada à Direção-Geral do Património Cultural a classificação da antiga estação. Esta iniciativa hoje, este debate, visa prolongar os propósitos destas petições e envolver de forma mais direta a comunidade, integrando a população do Porto e outros utilizadores da cidade numa discussão pública e aberta sobre uma matéria que interessa, sem dúvida, ao Porto, aos seus habitantes, aos seus utilizadores.
Vamos, por isso, ao debate, e para nos ajudar na dinamização do mesmo, temos connosco 3 convidados que passo a apresentar. À minha direita e mais afastado está o professor José Manuel Lopes Cordeiro, que é docente do Departamento de História do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, doutor em História da Idade Contemporânea pela Universidade do Minho também, com uma dissertação sobre a indústria portuense no século XIX. Ele é diretor científico do Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave, em Famalicão, um projeto de grande relevo de valorização do património industrial no nosso país. É presidente da Associação Portuguesa para o Património Industrial e membro do board do Comitê Internacional para a Conservação do Património Industrial, diretor da revista Arqueologia Industrial e, obviamente, um especialista, autor de inúmeros livros, artigos sobre história económica e industrial, património industrial e história política contemporânea. Recentemente também tivemos a oportunidade de conhecer a exposição 1820, Revolução Liberal do Porto, aqui na cidade, de que o professor Manuel Lopes Cordeiro é o comissário. Depois também à minha direita, mais próxima de mim, a professora Helena Freitas, professora catedrática do Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra. Investiga ecologia, com especial incidência sobre a ecofisiologia de populações e comunidades vegetais, terrestres e costeiras. É detentora da Cátedra Unesco para a Biodiversidade e Conservação para o Desenvolvimento Sustentável, coordenadora do Centro de Ecologia Funcional, foi membro do Conselho Geral da Universidade de Coimbra e diretora do Jardim Botânico desta mesma instituição, tendo integrado em 2016 o Gabinete do Primeiro-Ministro enquanto coordenadora da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, com estatuto equivalente ao de Subsecretária de Estado do 21º Governo Constitucional de Portugal, função que, entretanto, deixou em julho de 2017. Está connosco também para nos ajudar a pensar a temática que nos traz aqui hoje. Finalmente, à minha esquerda, o professor Jorge Ricardo Pinto, que é doutorado em Geografia pela Universidade do Porto, é professor no ISCET, aqui também no Porto, onde coordena a licenciatura em Turismo e o mestrado em Turismo e Desenvolvimento de Negócios da instituição. É também investigador na instituição do Centro de Investigação Interdisciplinar e de Intervenção Comunitária do ISCET, onde é responsável por um projeto de investigação sobre cultura e património nesta cidade. E, enfim, tem desenvolvido investigação nas áreas da História e da Geografia do Turismo, da Morfologia e História Urbana, Património e Turismo, bem como da Geografia Social. É com eles que vamos iniciar o debate. A minha proposta é que possamos fazer uma primeira ronda de intervenções a partir de alguns tópicos que lançarei para reflexão. Depois prolongaremos, possivelmente numa segunda ronda de intervenções dos nossos participantes, nossos oradores, o debate que se imponha na sequência desta primeira ronda de intervenções e, finalmente, depois abriremos o debate à audiência para que possam interagir com os nossos convidados e possam também juntar ideias relevantes a este debate que queremos, obviamente, aberto, controverso, mas que queremos também, sobretudo, racional. Precisamos de racionalidade nestas coisas e nestes tempos que vivemos. E por isso, para começar, eu talvez tocasse num ponto que hoje parece um certo paradoxo relativamente ao património e neste sentido, talvez sugerisse ao professor José Manuel Lopes Cordeiro que começasse. O património parece estar hoje vivendo uma tensão significativa entre uma certa mercantilização, tem-se falado inclusivamente na valorização económica do património de uma forma muito aberta e recentemente essas questões voltaram acima da mesa, em particular por causa das questões da responsabilidade político-institucional nestas áreas, mas também vive um momento de reconhecimento, de valorização e há inclusivamente manifestações recentes da parte de cidadãos e de associações que se movimentam para reconhecer, valorizar e dar a expressão ao património histórico, ao património industrial, ao património ferroviário, se calhar enquanto dimensão do património industrial. Gostava que o professor José Manuel Lopes Cordeiro nos falasse sobre isto e, de alguma forma, a partir da sua experiência, nos dissesse como é que a valorização do património deste tipo, pode resistir à privatização, se quisermos, e também, de alguma forma, por essa via,
ajudar a reconstituir e a valorizar a memória e a identidade de uma cidade como é o Porto. Bom, muito obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Esta questão, como toda a gente sabe, não é uma questão fácil, porque não envolve só a questão do património em si, nomeadamente o património ferroviário, no caso concreto a Estação da Boa Vista, mas de facto, começando tem que se começar por qualquer parte, não é? E acho que é um bom começo começar pela questão da salvaguarda daquela estação, que tem um significado próprio, e tem um significado, na minha opinião, é bastante importante para a história da cidade do Porto, porque ela juntamente com Campanhã, são estações que entraram ao serviço no mesmo ano, em 1875, e só por isso lhe dá já uma importância que tem a ver, de facto, com, naquela época, o surgimento de um meio de transporte moderno, como era o caminho de ferro. Claro que a Estação da Boa Vista esteve, talvez, ao longo do tempo, um tanto ou quanto subordinada, ou até subestimada em função da importância de Campanhã, que obviamente estava numa linha muito mais importante, fazia a ligação com Lisboa e depois fazia a ligação com o Norte, mas não deixa de constituir um elemento importante, incontornável, significativo, que merece ser preservado, porque tem esse significado histórico. Claro que hoje em dia a estação, ultimamente, quando foi desativada, esteve a funcionar lá uma dependência bancária durante algum tempo, e depois foi abandonada, foi entaipada. Entretanto também foi destruído muito do espaço ferroviário que havia naquela zona. O que é certo é que a estação, apesar de estar nas condições em que está, ainda é possível recuperá-la na sua trama. Há aqui uma questão que tem a ver muitas vezes com o património industrial, é que ela tem um valor histórico, mas não tem um valor arquitetónico, não é de um autor, não se sabe quem é o projetista, provavelmente não será um arquiteto seguramente de nomeada, provavelmente foi algum engenheiro da empresa, eventualmente Oliveira Martins, não sei, era uma questão que há a investigar, porque também ainda há um certo desconhecimento sobre alguns aspectos da nossa história ferroviária, que felizmente nos últimos tempos, nos últimos 10, 15, 20 anos, aumentou-se muito o conhecimento sobre a construção da rede ferroviária em Portugal e sobre todo um conjunto de linhas, porque nós vivíamos, e de certa maneira ainda vivemos, uma situação particular na Europa, é que somos o único país da Europa que não tem uma história do caminho de ferro no seu país. Somos a Espanha, a Inglaterra, a França, toda a parte, e depois fora da Europa, há várias histórias do caminho de ferro. E nós, durante muito tempo, não tínhamos assim uns trabalhos amadores. Quando foi o centenário, em 1956, houve um engenheiro da CP, engenheiro Bragão, iniciou uma obra que praticamente é a linha a linha do Norte, que seria a história do caminho de ferro em Portugal, mas não concluiu. E, para além de algumas pequenas monografias locais feitas por entusiastas, nunca tinha havido uma preocupação em tratar este tema, que é importantíssimo, tem a ver com as comunicações, com os transportes, com a criação do mercado nacional, enfim, com tudo. E só já depois do 25 de Abril começaram a surgir alguns trabalhos, nomeadamente a professora Fernanda Alegria, que foi um trabalho pioneiro e que depois dela também manteve-se esse hiato, não é? E, como disse, nos últimos anos, felizmente, começaram a surgir projetos estruturados que têm vindo a dar resultados e começamos a ter um maior conhecimento do que foi esta saga, que foi a construção do caminho de ferro no século XIX e mesmo no século XX, embora no século XX já com menor significado. E no caso concreto da Estação da Boa Vista, não conheço nenhuma monografia, não creio que não há. É um trabalho que eventualmente
terá que ser feito. De qualquer das maneiras, isso não lhe retira a importância, não é? E, obviamente, que provavelmente já devia ter havido uma intervenção há mais tempo, porque o estado em que ela se encontra é lamentável. No entanto, numa perspectiva de intervenção naquele espaço, obviamente que eu pessoalmente defendo que não se deve demolir a estação, deve-se enquadrar a estação. É fácil fazê-lo hoje em dia, parecendo que é uma coisa... tudo isto tem um condicionamento prévio, que é: há vontade política para fazer as coisas ou não há? Se houver vontade política para fazer, com certeza que todos os problemas se resolvem. Muitas vezes até nem é uma questão de dinheiro, é uma questão de pensar aquilo que vamos fazer numa determinada zona da cidade, planificá-la e depois concretizá-la, seja por etapas ou como quer que seja, não é? E de modo que é relativamente fácil hoje em dia encontrar uma solução para preservar e valorizar e devolver à cidade, que eu acho que esse é um componente importante, qual foi o papel, o significado daquela estação, daquela linha, e em particular para a zona da Boa Vista, não é? A zona da Boa Vista tem vindo a conhecer uma transformação nas últimas décadas também. Eu vivi ali no fim da Júlio de Inês, próximo da Rotunda da Boa Vista, durante alguns anos, e sempre ali na zona da Boa Vista, Nossa Senhora de Fátima, e de modo que é muito familiar, e lembro-me que, sei lá, nos anos 70, mesmo já depois do 25 de Abril, aquela zona tinha uma pujança, os cafés, nomeadamente na Júlio de Inês, a própria implantação lá do centro comercial também criou uma certa dinâmica, e de repente aquilo que se pensava que era um dado adquirido, ou seja, que aquela zona estava a conquistar e tinha consolidado uma centralidade, desapareceu. Os cafés, que de certa maneira davam alguma vida, fecharam, alguns, outros têm um horário mais estrito, e com o surgimento de outros centros comerciais, o Brasília perdeu muito da sua atividade e agora creio que está até a procurar renovar-se, não é? Mas houve aqui uns anos atrás que era praticamente um centro comercial fantasma, não é? Com muitas lojas fechadas, enfim, com um pouco degradado, não é? E a Boa Vista, nomeadamente aquela zona ali, de certa maneira, defronta um problema, não é? Não sei se, e creio que a construção ali de uma outra superfície tipo Corte Inglês irá resolver o problema. Não creio pessoalmente que um Corte Inglês resolva todo um conjunto de problemas que ali se colocam e que são mais ou menos evidentes. Para quem argumenta que um centro comercial desta natureza pode servir de âncora para o desenvolvimento de uma determinada zona da cidade, então provavelmente há zonas da cidade do Porto que estão mais carenciadas do que a Boa Vista e são alvo até de um plano ou de uma preocupação para a sua revitalização. E refiro-me concretamente a Campanhã, onde há áreas e há zonas onde com menos implicações, nomeadamente ao nível de trânsito e, consequentemente, de estacionamento, a nível de uma eventual atração de pessoas, não é? Poderá ser mais significativa outra escolha que não aquela. Claro que a zona da Boa Vista, apesar de estar no estado que todos nós sentimos quando passamos por lá, não deixa de ser uma zona bastante atrativa. E é evidente que não é por acaso que o Corte Inglês a empresa pensou em instalar lá, que é um projeto que já vem do tempo do anterior Presidente da Câmara, não é uma coisa recente, não é? Não conheço em pormenor o projeto, nem as condicionantes, nem sequer a posição da Câmara. Falo um pouco, enfim, como um cidadão que tem alguma preocupação com esta problemática, e neste caso concreto em relação ao património ferroviário, que
para uma solução como aquela que se propõe de criar ali uma zona de lazer, uma zona verde, se enquadrava perfeitamente. Aliás, quando há bocado estava a fazer a apresentação, falou em algo que sempre me surpreendeu em Portugal e que, de certa maneira, é algo que provavelmente mereceria uma reflexão mais profunda. Falou no parque infantil. Ora, se há coisa que em Portugal, de uma maneira geral, nas nossas cidades, nós não temos, são parques infantis. E isso não sei se tem a ver com as nossas características particulares enquanto povo, mas nós vamos aqui à Espanha e ao fim da tarde vemos desde uma pequena vila a uma cidade, vemos a população com as crianças todas a usufruírem o espaço urbano, nomeadamente em parques infantis, muito concorridos, e é uma coisa que se vê diariamente, faça sol, faça chuva. Isto, às tantas, é mais uma diferença entre nós espanhóis, que têm uma convivencialidade muito mais intensa do que nós outros, que nem sequer exigimos a exigência desses espaços para poder conviver uns com os outros e para que as crianças, nomeadamente, possam também exercer uma atividade, que é uma atividade positiva, chamemos-lhe assim. De modo que tocou-me essa questão do parque infantil, que provavelmente poderia até ser o princípio de se contrariar este desprezo que há por criar infraestruturas. Claro que há aqui e acolá parques infantis, não é? Não estou a dizer que não há, mas comparativamente com aquilo que nós vemos em Espanha, que aproxima-se o fim da tarde e vemos toda a gente a confluir para esses espaços, independentemente do estado do tempo. Vão com as crianças e também vão porque há esses espaços, não é? E os espanhóis são muito críticos também, não é? Que também dizem que não há parques suficientes, etc. Não é? Mas, comparativamente connosco, de certa maneira, eles têm uma outra realidade. De modo que eu não queria tomar muito tempo, mas parece-me que, de facto, uma questão que não é nenhum bicho de sete cabeças, é que se podia, de facto, numa situação ideal, encontrar uma solução excelente para aquela zona da cidade, com parque infantil, com a preservação do património, que ao fim e ao cabo também acabava por ser um fator de atração que teria repercussão a outros níveis, não é? Muito obrigado, e focou um aspecto muito relevante que tem que ver precisamente com o perfil de certas áreas da cidade e com a especialização funcional de certas áreas da cidade. Eu vou depois, inclusivamente pensando nessa velha e persistente oposição entre o Oriente e o Ocidente da cidade, vou depois passar a palavra ao professor Jorge Ricardo Pinto, mas antes disso perguntava à professora Helena Freitas, e considerando que a proposta que aqui está em causa também considera um espaço verde integrado com a ideia de proteger património histórico da cidade, remetia a questão para esse domínio para lhe perguntar se esta é uma cidade, a cidade do Porto, da experiência e do conhecimento que tem espaços verdes suficientes, que tem a distribuição necessária para a área e o volume populacional da cidade. Nós falamos mais recentemente ouvimos falar um pouco também sobre alguma perda dos verdes interiores, por assim dizer, dos interiores dos quarteirões que caracterizavam o Porto e que caracterizam e caracterizavam o Porto por força da pressão também da construção. O que é que lhe parece esta questão? Muito obrigada também pelo convite, por estar aqui hoje. De facto é impressionante, eu fico sempre muito sensibilizada com a cidade do Porto, porque a capacidade que tem para mobilizar os cidadãos à volta das suas causas e dos seus interesses e, portanto, os movimentos cívicos aqui nascem de uma forma extraordinária. Eu venho de uma cidade onde isso, infelizmente, não é exatamente uma prática e, portanto, é bom, é muito reconfortante perceber que o Porto faz a diferença e continua a fazer a diferença enquanto cidade também de intervenção e de capacidade mobilizadora. De facto é muito, muito interessante. Este é um projeto, em concreto este movimento, eu tive a oportunidade de consultar alguma documentação e também de tentar perceber, digamos, fazer um ponto de situação
e de facto parece-me aqui uma iniciativa que faz muito sentido e muito pertinente. Mas é também uma iniciativa que resulta, ao fim e ao cabo, de uma tendência crescente que estamos a ter para, de facto, para que os cidadãos comecem a olhar para o seu espaço como, de facto, um espaço seu, um espaço onde querem viver de forma plena, gratificante, onde querem encontrar a sua satisfação cotidiana e, portanto, há uma apropriação do espaço, do próprio espaço urbano, que não acontecia, digamos, até há relativamente pouco tempo. E isso, associado a isso, também é uma consciência, uma percepção crescente de que esse espaço tem que envolver concretamente, portanto, o capital natural, portanto, o património natural é uma componente vital e cada vez o sentimos mais, é vital para passearmos as nossas crianças, é vital para nos sentirmos criativos, para nos sentirmos bem, para passearmos, para corrermos, para vermos, para ouvirmos até cantar os pássaros pela manhã e, portanto, são tudo, digamos, funções que nós queremos ter mesmo no espaço urbano e que começam a ser também a nossa memória urbana. Portanto, muitas funções que habitualmente, digamos, esperávamos encontrar nos territórios rurais, não é? Hoje também queremos e também exigimos ter no espaço urbano. E, portanto, e evidentemente também um conhecimento crescente que temos relativamente a outras preocupações, que são preocupações muitíssimo relevantes e que atravessam, aliás, todo o conhecimento e que hoje fazem parte da história, da arquitetura, da geografia, não há, da sociologia, não há, de facto, ciência que não perceba e que não esteja a apropriar-se também, digamos, desta necessidade de encarar o conhecimento como também uma forma estratégica de transformar o próprio espaço urbano, não é? Hoje, eu integrei recentemente o Mission Board, portanto, da União Europeia para as alterações climáticas e, portanto, um dos espaços de missão é exatamente as cidades e é exatamente nestes cruzamentos de percebermos como é que regeneramos o próprio espaço urbano por forma a que ele responda também à mitigação climática, à adaptação climática, digamos, à saúde das comunidades e, portanto, hoje, de facto, a cidade é cada vez mais um espaço multifuncional que tem que responder, digamos, de forma muito clara ao bem-estar das suas comunidades, dos seus bairros, portanto, e de forma inclusiva, portanto, de facto, temos que procurar chegar a todos. E nesse sentido, de facto, a forma como nós temos cuidado e pensado a cidade está muito longe disto, não é? E a legislação ainda está mais longe e é por isso que hoje quando, enfim, tipicamente nos dizem, bom, se querem pronunciar-se, os cidadãos querem pronunciar-se sobre o espaço e sobre, digamos, a função dos espaços da sua cidade, têm o plano diretor municipal, têm a oportunidade da discussão pública do plano diretor municipal e, portanto, há um tempo em que isto acontece e depois fecha esse tempo e depois a partir daí estão calados até vir outra vez um tempo da discussão pública. Ora, isto já não pode ser assim, portanto, esse tempo também... E, portanto, nós realmente estamos num desencontro total entre aquilo que é a percepção do cidadão, as exigências do cidadão e bem, e, portanto, e a vontade que tem de participar nos processos e depois, digamos, o formato desses processos que estão completamente desajustados. E, portanto, ainda bem que temos estes movimentos, não é, que, contra a corrente, portanto, que querem fazer diferente e querem, de facto, obrigar a fazer diferente. Portanto, diremos que a coisa mais fácil para nos dizerem é, ok, quando vier a análise do plano diretor municipal, isto está inscrito como sendo um espaço a edificar e, portanto, está assumido que é um espaço a edificar. Mas, por outro lado, também nos dizem, mas não há direitos adquiridos. E, de facto, não há. A única coisa que acontece é que o plano diretor municipal consigna uma determinada área, uma função, e, portanto, ela fica até uma renovação desse, enfim, e em princípio nunca haverá essa renovação, porque, entretanto, até aquilo que tem acontecido é que se vai prorrogar, digamos, essa revisão até que esteja consolidada a função que interessa, de facto, sabemos, a determinados interesses e não tanto, digamos, à
maioria dos cidadãos. E, portanto, é evidente que quando, mesmo a própria questão, temos ou não temos espaços verdes suficientes na cidade do Porto ou noutra cidade qualquer, bom, essa é uma análise que será sempre empírica, porque, em bom rigor, o que devíamos fazer é exatamente essa análise, não é? É exatamente essa análise, é pensarmos, bom, mas os espaços verdes que nós temos na cidade são suficientes, ou seja, nós, cidadãos desta cidade, entendemos que os espaços que temos são suficientes para responder ao conjunto dos bairros, às necessidades das crianças, aos espaços públicos, tipicamente os nossos espaços públicos, as escolas, os hospitais, os centros de saúde, enfim, os espaços públicos nunca são pensados também nessa perspectiva. Há espaços verdes, estão bem enquadrados, nunca pensamos de facto desta forma. E, enfim, de facto, as cidades foram sendo construídas frequentemente com alguma lógica caótica, que aliás, que também por essa razão também temos o território rural na mesma. Portanto, nós, enquanto construímos de forma caótica a cidade, abandonamos de forma caótica o território rural e, de facto, o nosso espaço físico hoje é um verdadeiro caos e todos percebemos isso exatamente porque não o cuidamos, não o preparamos em função das pessoas, não é? Mas hoje as pessoas querem que o seu espaço seja para elas. E bem, e portanto esse tempo chegou. O que temos agora é que encontrar forma... portanto, claramente, é que se me perguntar a resposta assim, dessa forma direta, eu diria de certeza que os espaços verdes não são suficientes. Não são suficientes para as pessoas, não são suficientes porque não estão equilibradamente distribuídos na cidade por forma a responder de forma mais equitativa e mais inclusiva àquilo que são os cidadãos da cidade. Não são suficientes porque, por exemplo, não estão pensados em função da mitigação do clima ou do sequestro de carbono ou da biodiversidade, não é? E, portanto, não temos, digamos, ou da qualidade do ar da cidade, não é? Onde é que estão as árvores, por exemplo? As árvores estão maioritariamente nas avenidas mais poluídas da cidade? Se calhar não estão, não é? Este é o tipo de exercício que nós vamos ter que aprender a fazer rapidamente, de facto, porque ou temos áreas suficientes para que haja uma permeabilidade que as águas superficiais, da permeabilidade dos terrenos, enfim, tudo isto são, de facto, questões que hoje são muitíssimo importantes para projetar uma cidade. E, portanto, isso não foi feito na sua gênese, agora temos que regenerar as cidades por forma a que elas integrem, de facto, estas necessidades que são necessidades vitais e que os cidadãos hoje exigem, e bem. E, portanto, no caso deste projeto em concreto, eu julgo que há aqui duas questões, e, portanto, também há pessoas que conhecem melhor que eu, a questão patrimonial e a questão da estação ferroviária, do que ela representa de simbólico e até de histórico, de património para o país, porque de facto é pioneiro, é um projeto pioneiro, é um projeto da maior importância, ainda por cima muito construído com o apoio dos privados, do cidadão, não é? Portanto, acho que nem teve apoio público, e portanto é uma coisa extraordinária, de facto, pioneira, e que também de alguma maneira, e é uma preocupação que temos que ter mais, de cruzamento, neste caso, entre o capital identitário e o capital natural. Portanto, há realmente aqui uma função identitária que este espaço tem e que nessa medida é importante enquanto património e representação da cidade do Porto e do país, não é? Mas também, de facto, a necessidade de capital natural que precisamos de equacionar, porque realmente faz falta ali, porque é uma zona de forte pressão também habitacional, já tem alguma densidade, digamos que se calhar justifica-se agora equilibrar essa densidade através da introdução de um espaço verde, não é? Portanto, eu penso que esta ponderação é perfeitamente legítima e, portanto, é uma análise que deve justamente ser feita, porque eu também, eu não quero também tomar demasiado tempo, mas realmente nós temos que repensar as cidades hoje nesta perspectiva de levar mais natureza às cidades. E não é só através dos espaços verdes, não é? Nós temos que levar natureza às cidades, aquilo que nós chamamos hoje as soluções de base natural.
não é? A arquitetura também tem que levar natureza à cidade, seja não só quando colocamos telhados verdes, que são assim chamados, ou pavimentos, também quando vamos até no exercício, a conexão entre a floresta e a madeira que a cidade deve passar a ter, pelo sequestro de carbono, pela ligação ao espaço natural. Isto hoje, a regeneração das cidades vai passar por levarmos de facto as soluções naturais à cidade. A circulação da água é de capital importância também. Portanto, a regeneração das cidades, de facto, faz com a natureza, não há outra forma, e vamos ter que aprender a equilibrar aquilo que é a densidade de espaços que servem, enfim, sobretudo a função habitacional e a função mais residencial, não é? E da mobilidade e, de facto, a função, as outras funções que têm a ver sobretudo com o bem-estar das pessoas e com, de facto, a função ambiental, que é da maior importância para as cidades. Portanto, eu diria que se os cidadãos do Porto sentem que este é um espaço que não justifica mais densidade, ou digamos que a densidade que tem já é crítica, não é? E, portanto, é preciso equacionar para aqui outras funções que são importantes e que os cidadãos querem, então essa discussão tem que ser feita, independentemente do tempo do PDM, independentemente das negociatas que estiveram na origem da atual solução, não é? Esta equação deve ser feita porque os cidadãos querem e os cidadãos têm, de facto, têm que começar a ter uma palavra a dizer, independentemente dos contextos formais. É verdade que vamos ter que desconstruir também esses contextos, não é fácil, mas o que não podemos é ficar condicionados àquele tempo que é o tempo de discussão, não é? E depois acabou, fechou-se a porta e a partir daqui não há mais nada a dizer. Portanto, eu penso que é muito pertinente esta reunião e eu, a única coisa, enfim, não tendo exatamente em rigor agora, enfim, os dados para me poder pronunciar de forma mais objetiva, então não era também esse o objetivo. Queria dizer isto, que, portanto, de facto, há aqui uma oportunidade flagrante para uma discussão pública à volta, de facto, de um projeto que faz um cruzamento muitíssimo interessante, muitíssimo pertinente entre o capital identitário e o capital natural. Muito obrigado. Eu vou querer que voltemos precisamente a essa questão da participação cidadã no urbanismo, na discussão do presente e do futuro dos espaços da cidade. Acho que esse é será o mote para uma segunda ronda de intervenções da parte dos nossos participantes e depois será, obviamente, também um mote oportuno para passar a palavra para a audiência. Mas antes disso, queria regressar a esta questão da utilização de certos espaços em certas zonas da cidade, da sua especialização. Falou também o professor Lopes Cordeiro de outros espaços da cidade que contrastam com este em que estamos. E nesse sentido passava a palavra para o professor Jorge Ricardo Pinto para nos falar um pouco precisamente sobre isso. Considerando a própria, eu diria, realidade muito complexa e muito assimétrica da cidade, velho contraste, mas ainda assim pertinente entre a zona oriental e a zona ocidental em que estamos, densificar mais esta zona pode, de alguma forma, porque estas coisas são coisas de soma zero, prejudicar outras áreas da cidade como a zona oriental, para a qual se projetam também importantes vontades. Obrigado pela pergunta. Eu queria também agradecer o convite que me fizeram para estar aqui. É um gosto especial, o lugar é especial. Há muita gente no público que eu conheço já há muitos anos e por isso também estou a gostar de os reencontrar. E depois estou aqui num painel que acho excelente e, portanto, eu até me sinto aqui um bocado, sou o não especialista cá do sítio. Bem, mas pronto. Então, nesse sentido, eu aproveitava, digamos, a interpelação que o João Queiroz me fez a propósito desta questão da diferença entre os dois lados da cidade, que tem qualquer coisa de simplista, não é? Nós sabemos isso, mas que de facto tem alguma base de sustentação. E o que é muito curioso é que eu acho que aquele edifício que ali está é parte da justificação para as diferenças entre os dois lados.
não é o grosso da justificação, mas é uma parte interessante da justificação. E acho que isso é interessante porque penso que pode ajudar a complementar a importância patrimonial que o edifício tem e que há bocado o professor Lopes Cordeiro nos explicou, como é óbvio, não é? Um edifício de 1875, que foi uma das primeiras, não foi a primeira, mas foi, enfim, poucos meses depois da estação de Campanhã, permitiu a chegada de uma linha diferente a uma outra área da cidade. Mas quando nós comparamos as duas áreas da cidade, que são fortemente influenciadas pelas duas estações, a estação de Campanhã Oriente e a estação da Boa Vista, numa escala mais pequena, naturalmente, no lado ocidental, nós verificamos que elas tiveram uma importância muito significativa na própria organização da cidade. Do lado oriental, há estudos que mostram que, a partir da segunda metade do século XIX, nomeadamente a partir de 1875, no período de maior crescimento demográfico da cidade, há uma enorme quantidade de pessoas que vêm do Douro, que vêm, portanto, que aproveitam a linha de caminho de ferro que os fazia chegar à estação de Campanhã e vão se implantando naquela área da cidade. Assim como deste lado da cidade, nós encontramos um número interessante de pessoas que têm a sua origem no noroeste litoral português, e que criam um padrão do ponto de vista da origem, da naturalidade das pessoas, completamente distinto do lado oriental da cidade. E eu creio que, em larga medida, aquele objeto que ele está, que não é arquitetonicamente espantoso, não nos deixa de queixo caído, não é? Parece ali uma coisa pequenina ao lado da Casa da Música, não é? Aquele objeto estranho, mas ao mesmo tempo fascinante, que está ali ao lado. Contudo, aquela pequena peça que ali está, se calhar explica mais o Porto, ajuda-nos a compreender melhor o que é o Porto do que o outro objeto ao lado, por estranho que possa parecer, não é? E, portanto, nesse sentido, eu queria sublinhar a importância patrimonial daquele edifício. Independentemente do seu tamanho, da sua escala, até da sua dimensão estética. Depois, há uma outra dimensão importante, que o professor Lopes Cordeiro sabe muito mais do que eu sobre isto, aliás, sobre quase tudo, mas isto também, é que aquela é a primeira via estreita em Portugal, não é? E, portanto, não tendo sido a primeira estação de caminho de ferro do Porto, por 6 meses, julgo eu, foi a primeira... foi a estação principal da primeira linha de caminho de ferro de linha estreita, não é? Portanto, de bitola pequena. E, portanto, nesse sentido, há ali uma dimensão, vamos dizer assim, ligada à inovação, ligada àquilo que é a história da indústria da ferrovia em Portugal, que também é marcante. Portanto, desse ponto de vista, há aqui uma outra camada, vamos dizer assim, de legitimidade patrimonial, não sei se podemos dizer isto, em relação àquele edifício, que aliás é um edifício que está inserido numa lógica muito interessante. Ela aparece em 1875, mas ela aparece, não é por acaso naquele lugar, e não aparece apenas como um único objeto, uma espécie de um cogumelo que apareceu ali, não. Há outros elementos que estão a aparecer precisamente naquela altura. Tudo aquilo que nós hoje conhecemos como a Rotunda da Boa Vista, não é? E que na altura tinha o nome de Praça da Boa Vista, é um processo relativamente rápido, embora um pouco confuso, verdade seja dita, que começa a ser pensado nos anos 60, vai crescendo no início dos anos 70 e que depois, ao longo dos anos 70 do século XIX, vai receber esta estação da Boa Vista, que está, portanto, em riscos de desaparecer, uma outra estação, que era uma estação do carril americano, que já desapareceu, estava exatamente no lugar onde depois aparecem os STCP, e mais tarde a Casa da Música, e no miolo desse espaço circulava uma outra linha, que era a linha que fazia a ligação entre Carlos Alberto e a Foz, a chamada Máquina, um veículo que tinha tração a vapor, não é, professor? E que, portanto, permitia também, e que ajuda, no fundo, também a explicar a própria morfologia, vamos dizer assim, da Avenida da Boa Vista. Ao mesmo tempo que isto está a acontecer, estão a ser arrastadas para a Praça da Boa Vista
feiras importantes da cidade, numa altura em que as feiras eram decisivas para a própria dinâmica económica da cidade. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Feira dos Criados, que foi para lá, ou da Feira de São Miguel, que tinha vindo da Cordoaria, que era uma feira histórica da cidade. Portanto, do ponto de vista patrimonial, penso que não há qualquer dúvida, só quem não quiser ver a importância daquele edifício, que curiosamente não está classificado, nunca foi classificado no Plano Diretor Municipal do Porto, se eu não estou em erro, nunca fez parte, o que é uma coisa que me deixa absolutamente estupefacto, quer dizer, não consigo entender porque é que isso não aconteceu. Aliás, a classificação de centenas e de centenas de edifícios no Porto, acho que daria uma boa história para nós também estudarmos, não é só a história da ferrovia. Por exemplo, eu tenho muito apreço pelo modernismo no Porto, tenho aqui à minha frente alguém que percebe muito do modernismo no Porto até, mas é estranho o volume absolutamente extraordinário de edifícios modernistas no Porto que estão classificados e o volume relativamente restrito de edifícios do século XIX que não estão classificados. A mim baralha-me, confesso. E aquele é mais um para essa longa lista de ausências. Não é a única. O edifício, por exemplo, onde viveu o Aurélio da Paz dos Reis, não está classificado. Um edifício que, enfim, eu agora não vou dissertar sobre isso, porque não é o tema, mas é incompreensível para mim porque é que não está classificado. Portanto, eu fiz aqui uma adenda, mas acho que era importante reforçar esta ideia de que não estamos a falar apenas de um fetiche da malta que gosta do século XIX e que, portanto, quer ficar com aquilo ali e não deixa a cidade avançar. Não, aquilo é um elemento que representa, até certo ponto, o progressismo do Porto da segunda metade do século XIX, do meu ponto de vista. Em relação à outra pergunta, que é mais contemporânea, não é? Que papel é que pode ter o shopping na dinamização da área e se não seria melhor colocar noutro sítio? Vamos lá ver. Eu ponho a pergunta antes, o shopping vai mesmo dinamizar uma área? Vai mesmo, seja aquela, seja outra qualquer na cidade? É disso que nós precisamos? Eu tenho cá as minhas dúvidas, confesso. E não sei se aquilo faria bem a Campanhã, ou a Bonfim, ou a Paranhos. Eu acho que não. Eu nunca colocaria, nesta altura, o Corte Inglês como uma solução ótima para onde quer que fosse. E não coloco porque, vejamos, há bocado o professor Portugueiro referiu que de facto é uma história longa, é uma história bastante, de facto, complexa. E eu não sei o suficiente sobre direito, não pertenço à PLMJ, nem a essas sociedades de advogados que estão muito na moda e que ganham os processos todos, para poder discutir isto, mas confesso que às vezes quando ouço alguns argumentos sobre estas questões, eu pergunto-me se seríamos nós a estar aqui ou se não deviam estar aqui uns advogados e uns contabilistas, porque parece que é quase só sobre direito e sobre contas que às vezes se faz política à escala municipal, e não só, mas pronto, estamos a falar à escala municipal. E, portanto, nesse ponto de vista, eu acredito que quando o debate sobre a chegada do primeiro Corte Inglês à região metropolitana do Porto, quando não existia nenhum Corte Inglês, quando a realidade era totalmente diferente da atual, e vocês, até porque eu acho que a plateia tem uma idade que se recordará disso, recordam-se todos de como era o Porto no princípio do século XXI. Há 16, 17 anos atrás, o Porto era muito diferente do que é hoje, em muitas dimensões. Seja na questão do turismo, que é logo a primeira que nos salta à cabeça, mas até na forma como o próprio portuense vive a sua cidade. Não tem rigorosamente nada a ver e, portanto, eu compreendia na altura a ideia de que, se calhar, o Corte Inglês podia ser importante em reativar uma cidade que estava amorfa, estava apática, estava a pensar muito na dimensão suburbana, crescia na periferia, falava-se na altura do dono, do Porto, que o Porto era um buraco. Hoje a coisa é um pouco diferente, não é? Portanto, eu não tenho essa visão do Corte Inglês como um elemento salvador do que quer que seja. Acho até que pode ser ao contrário. Acho que pode ter um efeito ativo. Porque o Corte Inglês é uma caixa fechada a olhar para dentro. Não é uma caixa que gosta muito de contactar com os elementos que estão à volta.
É uma caixa que funciona muito a partir do automóvel, em que eu entro com o automóvel lá dentro e fico fechado naquele mundo. E o contacto com o que está à volta é reduzido. O Corte Inglês não quer que eu saia de lá de dentro. Se eu sair de lá de dentro já não estou a comprar. Estou a ir comprar a outros. Portanto, eu tenho algumas dúvidas sobre a real valia de um fragmento tipo shopping naquele lugar ou noutro lugar qualquer. Tenho dúvidas sobre isso. Aliás, deixem-me dizer isto. Isto até tem alguma graça se nós gostarmos do humor negro. Vejamos. Ali à beira existe uma coisa chamada Brasília. É um shopping, não é? Que tal é que aquilo funciona? Não corre lá muito bem, pois não. Fizemos aquilo e agora estamos a lamentar que não sabemos o que é de fazer com aquilo. E à beira, há outro humor negro ali à beira, chama-se Shopping Cidade do Porto. Lembram-se dessa história? Também foi na mesma altura, curiosamente, lembram-se? Aquilo era ilegal, teve para ir abaixo, depois não foi porque afinal, se calhar é melhor não ir, vai ser muito aborrecido. Já estou a contar 2 monstros. Querem outro monstro? O Dallas. Também não está muito longe dali. O Sirius. O Parque Itália. Quantos mais? Vamos juntar mais um para daqui por 20 anos estarmos a lamentar. Portanto, eu sinceramente tenho muitíssimas dúvidas sobre a real valia. Poderia ter, eventualmente, num momento inicial de estado de graça, aquilo podia ter algum efeito, algum tipo de efeito, que eu não consigo medir, e não sei se alguém conseguirá, mas eu tenho muitíssimas dúvidas que o Corte Inglês seja a solução ideal para aquele lugar. E, portanto, desse ponto de vista, eu coloco-me também do lado de quem quer fazer esta discussão, e por isso eu acho que esta discussão faz todo sentido. É uma discussão útil, importante, e é uma discussão que tem que colocar, e eu não podia estar mais de acordo com a professora Helena Freitas, porque tem que colocar do lado do cidadão a discussão sobre a cidade. Porque senão nós estamos sujeitos a que um advogado e um contabilista, com todo o respeito para advogados e contabilistas, hein? A minha tia é contabilista, gosto muito dela, mas estamos a reduzir a uma folha Excel e a um conjunto de leis, em alguns casos muito nebulosas, por sinal, estamos a reduzir a isto a política da cidade. A política da cidade é muito mais do que isso. A política da cidade é participação, é interesse público. O interesse público não deve ser sobreposto pelo interesse privado, mais ainda quando o interesse privado é de grandes empresas que terão ganhado direitos adquiridos em 2006 ou 2005, ou lá quando é que foi, quando a cidade era uma, e agora que é 2020, nós temos que nos adaptar a isso. Eu tenho sinceras dúvidas que nós, enquanto cidadãos, por um lado, e já agora quem gera este município, porque lhe foi dado esse poder, se tenha que, digamos, limitar a aplicar a lei e a fazer umas contas, não colocando outras dimensões na interpretação do que deve ser o futuro da cidade. Muito obrigado, e isto leva-nos precisamente para essa segunda ronda de intervenções. Antes de passarmos a palavra para esse lado, para a audiência, há efetivamente aqui uma discussão a fazer sobre a participação dos cidadãos nestes processos. Parece a impressão de que, de alguma forma, estes processos, por vezes, fogem ao escrutínio público, ao escrutínio democrático, tendem a não favorecer o interesse coletivo, ainda que, obviamente, o interesse coletivo seja ele próprio algo muito difuso e permeável a muitas interpretações, digamos, a confluência de muitos interesses privados e, portanto, dessa forma, nem sempre é fácil também definir o que é, afinal, esse interesse público. Mas eu gostava de ouvir os nossos participantes isso, tomando como referência este processo, mas também outros que possam ser, de alguma forma, análogos aqui em outros contextos. De que forma é que pode, efetivamente, favorecer-se a participação cidadã, de que forma podem os cidadãos ser ouvidos e envolvidos mais ativamente neste tipo de processo, para além, obviamente, das iniciativas como esta e as iniciativas que antecedem este debate fazem,
O que é que se espera também, de alguma forma, das autoridades e dos poderes públicos relativamente a estas vozes que se vão juntando, procurando precisamente participar? Não sei se é uma questão muito ampla e difícil, mas é conversando que não sei se quer a ordem, eu farei a minha intervenção. Podemos seguir a mesma ordem, podemos seguir. Muito bem. Essa questão da participação parece-me que é uma questão fundamental, não é? Parece-me a mim, creio que parece a toda a gente, não é? E talvez nós não estejamos habituados a ter uma intervenção quando ela é necessária. Independentemente disto, eu estava a pensar um pouco para tentar encontrar uma explicação para essa situação, mas eu acho que este caso, que provavelmente está no começo, embora seja bastante antigo, uma vez que vem já do mandato anterior, poderia-se constituir uma excelente oportunidade para a Câmara, para o município, porque está numa posição privilegiada para o fazer, desencadear um processo de auscultação da população, organizando debates como este. Aliás, a organização está de parabéns por, precisamente, com bastante sucesso, ter organizado esta iniciativa, mas esta poderia ser a primeira de muitas outras que poderiam ocorrer para, precisamente, tentar colher ideias, auscultar a opinião das pessoas, porque, ao fim e ao cabo, são elas que eventualmente são as mais interessadas, não é? Agora, nós, de facto, temos um problema de participação, de cidadania também, que é uma consequência, na minha opinião, porque, se me permitem, e estava a pensar no que estava a dizer, e eu creio que nós somos perseguidos por dois fantasmas que vão fazendo o seu trabalho e que nós não nos damos conta muitas vezes, não é? No que diz respeito a estas questões relacionadas com o património, com o urbanismo, com as cidades, com a própria participação das pessoas. Um primeiro fantasma que nos persegue e que vai atuando um tanto quanto imperceptivelmente é a relação que nós temos com o caminho de ferro. O caminho de ferro, na realidade, foi sempre olhado com desprezo em Portugal. Primeiro porque não foi uma solução muito bem conseguida no século XIX, nomeadamente no que diz respeito ao traçado. Há casos incríveis, não é? De desvio do traçado no momento em que se estavam a construir as linhas por imposição popular ou obrigar a empresa a instalar um apiadeiro para servir as populações, porque não estava previsto, não é? Há vários casos desses, não vou agora falar nisso, não é? Mas há uma espécie de consenso na historiografia portuguesa sobre a inadequação do traçado quando ele foi concebido a partir de meados do século XIX, por todo um conjunto de razões, porque o grande negócio que se colocava na altura era a construção e não tanto a exploração. E de modo que houve uma série de casos escandalosos de abandono da construção das linhas por parte das empresas que foram constituídas um tanto quanto artificialmente, não é? Obtém-se o alvará, lança-se uma subscrição com venda de ações, mas depois elas não têm o sucesso previsto e a certa altura, depois de ter iniciado os trabalhos, o empreendimento é abandonado e acaba por ser mais tarde retomado pelo Estado, que acaba por construir a linha, não é? Há uma tese, já das primeiras teses que se fizeram, aliás nem foi em Portugal, foi em Inglaterra, sobre o processo de construção da rede ferroviária em Portugal, muito elucidativa a este respeito. Infelizmente nunca foi traduzida em português, a não ser umas passagens que saíram numa revista, uns capítulos, mas valia a pena para nos apercebermos o que é que foi a saga da construção do caminho de ferro em Portugal. E de modo que a relação, embora o caminho de ferro acabasse por ter uma relação forte, nomeadamente porque nas primeiras décadas, e mesmo isto até o século XX estar bem entrado, envolvia muita gente. Os ferroviários eram muito numerosos e os operários ferroviários eram um grupo de pressão muito forte. Basta ver a atuação que tiveram durante a Primeira República e a resposta que o governo na altura, nomeadamente o Afonso Costa, deu com a criação como muitos operários na altura, o anarquismo e o anarcossindicalismo eram ideologias muito influentes no movimento operário, e eles recorriam àquele método de pôr bombas na linha
para fazer descarrilar as composições, o Afonso Costa lembrou-se de criar uma solução que era, à frente da locomotiva ia um comboio, ia uma carruagem, ia um vagão com ferroviários que alguns deles tinham sido presos, não é? Para, no caso de haver uma explosão desse tipo, eles serem os primeiros a ser sacrificados. Não é? Mas criou-se uma cultura ferroviária, mas foi uma cultura ferroviária minoritária, ao contrário de outros países, a começar por Espanha, e não vamos então para o centro da Europa, onde ainda hoje há uma cultura ferroviária que se traduz, não falo apenas nos museus, falo, por exemplo, no número de publicações que se editam sobre a temática ferroviária. Não é? Em Espanha, uma série delas. Em Inglaterra, na Alemanha, na Áustria, nos quiosques, como quem compra uma revista mundana, tem semanalmente várias revistas sobre a temática ferroviária. Não é? E há uma cultura que está muito enraizada nestas sociedades, que muitas vezes gerou dinastias, né? Porque o bisavô era ferroviário, o avô era ferroviário, o pai era ferroviário, ele é ferroviário, e isso acaba por criar uma relação diferente com o caminho de ferro. Nós, apesar de termos também conhecido esta realidade, conhecemos-la minoritariamente. E depois as empresas ferroviárias, enfim, é uma história que agora falo mais neste último período, vá lá nestes últimos 25, 30 anos, que quando começaram a encerrar-se, a ser encerradas, a via reduzida em grande medida, não é? Nós praticamente hoje em dia temos ali na zona centro um troço de via reduzida, o resto foi tudo encerrado, não é? E foi encerrado porque, de facto, do ponto de vista económico, não havia outra solução, porque, por exemplo, o caso da linha do Tua, que foi muito falado aqui há uns tempos, eu recordo-me de ver na televisão uma reportagem com as crianças das escolas daquela região percorrerem a linha e tirarem os parafusos à mão e as travessas à mão, porque aquela linha praticamente nunca teve investimento no sentido de modernizá-la, não é? E foi um milagre que ela tivesse chegado praticamente até há 10, 15 anos atrás, sem acidentes de maior. Aliás, os acidentes só começaram a surgir quando se começou a falar na barragem do Tua, não é? Que houve logo 2 acidentes que depois paralisaram a circulação. Agora, o que eu queria salientar é que, de facto, a nossa sociedade, e isso acaba por ser o tal fantasma que está presente quando se tem que tomar decisões em relação ao património, nomeadamente neste caso em relação ao património ferroviário, é que nós não nos importamos. Não temos uma relação que acha que aquilo é nosso, que aquilo tem que ser valorizado, que aquilo tem que ser salvaguardado. Porque, precisamente, essa cultura nunca passou dos limites da empresa, não é? E das pessoas que lá trabalhavam. Não transbordou para a sociedade. Quando se começou a verificar o fenómeno do encerramento das linhas, claro, no interior, com pessoas de idade, muitas vezes sem grande esclarecimento, e claro, não conseguiam formar um movimento de opinião que colocasse um obstáculo a essa situação. E hoje, nós, já se reconhece hoje em dia, mas não vai passar muito tempo em que não se reconheça, por exemplo, que ter acabado com a linha do Tua, ou com a linha do Corgo, ou com outras linhas do interior, foi um disparate, porque hoje em dia, exatamente, com toda essa, não só pela função social que o caminho de ferro representa, mas também pela questão patrimonial também, mas também pela novos usos que hoje em dia o caminho de ferro proporciona, nomeadamente do ponto de vista turístico, não é? Que é a coqueluche da atualidade, não é? Nós, na linha do Tua, tínhamos uma linha de montanha de engenharia portuguesa, que era com uma paisagem deslumbrante sobre o Vale do Tua, que se sacrificou para produzirmos 0,5% de eletricidade.
não é? Não faz sentido, enfim, em termos de racionalidade, se colocou-se à frente do interesse público os interesses de uma empresa e ainda por cima com o apoio do Estado, na altura, não é? E do Governo, e de modo que o primeiro fantasma, para não me alongar muito, que eu queria salientar, é que quando nós temos que intervir nestas situações em que está em causa o património ferroviário, provavelmente temos aqui uma luta mais difícil, porque não podemos beneficiar disso que noutras sociedades está interiorizado, que é da importância do caminho de ferro. Porque basta ver que Portugal, infelizmente, eu disse que era o único país que não tinha uma história ferroviária, mas também é o único país, como toda a gente sabe, que não aposta no caminho de ferro. Ultimamente temos ouvido discursos que procuram contrariar esta situação. Vamos ver se não passam de discursos, não é? Porque mesmo para o transporte de mercadorias, basta ir por essa Europa fora, não é? Aliás, basta ir à Espanha, não é? Não é preciso irmos para uma Holanda, ou para uma Alemanha, ou para uma Grã-Bretanha, onde o caminho de ferro é valorizado, não é? Eu recordo-me que há uns anos, por mero acaso, estava em Paris, e a CNCF fez uma operação impressionante, apenas para promoção do caminho de ferro na sociedade francesa. Fecharam os Campos Elíseos e ao longo de todos os Campos Elíseos instalaram uma linha amovível, onde colocaram composições de todas as épocas, desde primitivas do século XIX até as mais modernas, claro, também com o apoio, aquilo foi patrocinado por grandes empresas, construtoras de material ferroviário, que também tinham interesse, não é? Mas aquilo impressionou-me porque isto em Portugal era impossível, porque não linha ao caminho de ferro, não é? E nós tínhamos no coração de Paris uma operação que aliás foi editado um vídeo na altura, porque muitas daquelas locomotivas e composições vieram de vários museus de ferroviários da França e foram transportados em caminhão. Aquilo custou uma fortuna, mas foi um investimento para mostrar à sociedade francesa a importância do caminho de ferro e a importância e a utilidade do caminho de ferro para os nossos dias, porque é um transporte do futuro. O mesmo fizeram os holandeses aqui há uns anos atrás, com uma grande exposição sobre os comboios reais, e nós, em Portugal, temos o único comboio real completo, porque tem a locomotiva e carruagens, que aliás os holandeses foi em Utrecht, uma antiga estação ferroviária que está transformada em museu, uma estação que já está abandonada, não é? Abandonada, mas preservada, não é? Que eles transformaram em museu. E então, para grande satisfação e costela nacionalista, a gente entrava naquele enorme espaço e via em grande destaque o quê? O nosso comboio real, porque tinham lá composições que os holandeses pagaram, não só o transporte de ida para lá e de regresso, como a recuperação de um salão, do qual depois também fizeram quer dizer, isto é uma relação completamente diferente cá com o caminho de ferro e, obviamente, com o património do caminho de ferro. Uma coisa que, e só para, eu sei que me estou a alongar, mas vou abreviar, uma questão que me mete impressão é o estado de abandono das estações ferroviárias, das linhas que foram desativadas por esse país fora. Edifícios que podiam ter utilidade, edifícios bem construídos, de granito, com decoração muitas vezes com painéis de azulejos fabulosos, não é? Tudo abandonado, vandalizado, alguns deles entaipados, não é? Quer dizer, as próprias empresas agora não cuidam do seu próprio património, porque aquilo podia ser cedido a uma junta de freguesia, a uma coletividade, a uma associação, que lhe daria uma outra utilização, que é a melhor maneira de preservar o património, não é? Dar-lhe uma utilização. Mas não, preferiram encerrar aquilo, pois aquilo foi tudo vandalizado, evidentemente, e é uma dor de alma, basta percorrer essas linhas que estão abandonadas. Não é? De modo que o primeiro fantasma que nós temos quando queremos intervir numa situação deste tipo, em que está em causa um valor patrimonial de natureza ferroviária ou industrial, é não termos contra nós esse fantasma. Não é? E depois temos um segundo fantasma também que funciona um tanto ou quanto subrepticiamente, que é o facto de nós somos únicos, sem dúvida nenhuma, não é? Todos os países são diferentes, Portugal é talvez um pouco mais diferente dos outros, não é? É que nós não temos uma cultura, a não ser de há 20 anos para cá, sobre entendimento de cidades, sobre planificação urbana.
No século XIX, nos países anglo-saxónicos, nomeadamente a Inglaterra, já havia cadeiras nas universidades de town planning. Ora, isto em Portugal era completamente desconhecido. Claro que nós podemos dizer que Portugal era um país que não, o Vitorino Magalhães Godinho, que é um historiador que provavelmente todos conhecem, já faleceu, que era uma pessoa muito particular e gostava da provocação no bom sentido, escreveu uma vez um texto que toda a gente se atirou ao ar, não é? E ficou escandalizada, porque ele disse, com toda a razão, que Portugal é um país sem cidades. Portugal é um país sem cidades? Portugal é um país sem cidades. E claro, e o problema é que hoje em dia não é um país sem cidades, o problema é que as cidades cresceram quase todas mal, não é? Cresceram à custa do betão e não à custa da planificação, porque precisamente não havia essa preocupação. Basta ver quando é que foi a obrigatoriedade dos planos diretores municipais, não é? E a maneira como também se pode contrariar os planos diretores municipais. De modo que o segundo fantasma que nós temos é essa ausência de preocupação com a planificação. Que não se verifica só a nível urbano, verifica-se a outros níveis também, não é? E isso, parecendo que não, parece que não está presente, mas está presente quando nós, na minha opinião, nos debruçamos sobre processos deste tipo, porque funcionam infelizmente contra nós, porque temos que lutar contra a corrente. Porque apesar de hoje em dia haver essa obrigatoriedade da planificação urbana, isto tem muito que se lhe diga, não é? Tem muito que se lhe diga, mas há uma cultura anti e de ausência, não é? Claro que quando o Magalhães Godinho dizia que Portugal era um país todo sem cidades, tinha razão, porque de facto Portugal, comparativamente com o resto da Europa, e uma vez mais não é preciso a Europa, basta irmos à Espanha, nós tínhamos o segmento das grandes cidades, que era Lisboa e de certa maneira o Porto. Eu estou à vontade para dizer porque sou natural do Porto, não é? Mas de facto o Porto nunca foi uma grande cidade. Não é? Era uma cidade média, mas como em Portugal não havia à escala nacional, acabava por ser catapultada para o segmento das grandes cidades. Pronto, pacificamente, temos duas grandes cidades, Porto e Lisboa, e depois tínhamos as pequeninas cidades, que até há 30 anos atrás, 40 anos atrás, até à altura do 25 de Abril, porque é nos anos 70 que a exploração urbanística se começa a manifestar, ainda um pouco antes do 25 de Abril, com os JPs, para quem já tem uma provecta idade como eu, lembra-se disso, não é? Todas essas urbanizações que começaram a crescer, principalmente à volta de Lisboa e depois na margem sul e depois também um pouco aqui no Porto, mas mais sentido em Lisboa, não é? Escreveu-se na altura um livro que hoje em dia está completamente esquecido, que era Portugal, País Macrocéfalo, não é? Provavelmente alguns recordam-se desse título, não é? Porque era uma realidade, e de modo que na realidade nós tínhamos estas duas cidades e depois tínhamos as capitais de distrito, e depois tínhamos mais outras, e não muito mais. As cidades em Portugal seriam uma trintena, ou 35, pouco mais, não é? Porque eram as capitais de distrito e depois mais algumas cidades, muitas delas que obtiveram o estatuto de cidade no século XIX, já muito tardiamente, não é? Ora, as capitais de distrito, de uma maneira geral, Braga, Coimbra, Setúbal, eram cidades que no 25 de Abril teriam o quê? 30, a cidade, não falo no concelho, teria 35 mil habitantes, 25 mil, 20 mil habitantes. Claro que o Magalhães Godinho tinha toda a razão que isto não eram cidades, isto eram vilas grandes, tinham o nome de cidades por razões históricas. Agora, o que é que nos faltava a nós, numa perspectiva comparativa? Era o segmento das médias cidades, porque de facto nós tínhamos duas grandes cidades, tínhamos as pequenas cidades que eram as capitais de distrito na ordem dos 25, 30 mil habitantes, mas faltava-nos um intervalo das médias cidades, e de modo que provavelmente pela inexistência, que é geralmente o mais numeroso, o mais significativo, instalou-se uma cultura que não era uma cultura que valorizasse o aspecto urbano. E de modo que, pronto, Lisboa e o Porto resolveram os seus problemas e o resto não havia, porque a dimensão não o justificava. O que aconteceu ainda antes do 25 de Abril, no início dos anos 70? A explosão
com a construção civil, não é? Com todas as transformações que vêm já da década de 50 e da década de 60, com uma litoralização que se começa a verificar e estas cidades começam a crescer e começam a crescer de forma completamente desorganizada, sem espaços verdes. Sim. Ok. Peço desculpa porque me entusiasmei e falei. Porque eu ia pegar mesmo na ideia dos fantasmas de falou e passava a palavra para a professora Helena Freitas para eventualmente... Mas eu gostava de recuperar a questão inicial. Mas eu também queria que depois pensasse se eventualmente exorcizar esses fantasmas passa também por mobilizar uma atenção que hoje se confere também à mudança climática e àquilo que o verde pode trazer ao incentivo à participação das pessoas também. Mas eu gostava de aproveitar, enfim, quero recuperar a questão inicial, mas também dizer que nós não abandonamos as estações de comboios, nós abandonamos os territórios e as pessoas. E, portanto, não temos soluções para essas estações, porque, de facto, as soluções que temos que ter é para revitalizar os territórios que depois, então, encontrarão oportunidades nessas ditas estações. De outro modo, estamos a fazer museus que depois também não terão grande interesse, porque nós estamos a falar, de facto, em territórios que estão profundamente abandonados. Isto, no fundo, faz parte da mesma narrativa. Está abandonados porque nós abandonamos, porque nós não temos muito presente na nossa cultura coletiva a noção do bem público, portanto, e da necessidade de criarmos cumplicidades para sermos uma sociedade organizada e, de facto, desenvolvida e, portanto, onde, de facto, onde realmente não fica ninguém para trás. Este é o grande desafio que Portugal tem. Nós temos uma profunda desigualdade que resulta, de facto, desta falta de implicação que nós temos também na organização da nossa sociedade. E, portanto, a sua questão é essencial, como é que, de facto, nós mudamos esta forma de estar e de ser e de nos organizarmos e conseguimos realmente construir num mundo que exige cada vez mais processos coletivos, organizados, cúmplices, de redes, não é? De trabalho cooperativo, de soluções colaborativas e, de facto, não é essa a forma que está, digamos, que predomina na nossa sociedade, por razões seguramente históricas que conhecerão melhor do que eu, não é? Mas eu, há 20 anos atrás, fui presidente da Liga para a Proteção da Natureza, num momento particular em que estávamos a falar do Alqueva, da autoestrada do Algarve. Foram processos que acompanhei e que resultaram até em jurisprudência ambiental, do Parque do Sintra Cascais, de uma série de processos que, de facto, acompanhei nesse período da nossa história e realmente, apesar de tudo, nestes 20 anos, enfim, num momento em que precisávamos imenso do apoio dos cidadãos, precisávamos de conhecimento, precisávamos de apoio técnico e, de facto, as nossas associações, não é, neste caso, eram associações, enfim, a Liga para a Proteção da Natureza, que tem 70 anos, é a maior associação mais antiga do país, portanto, que nasceu numa universidade, no Instituto Superior de Agronomia, de facto tem uma história muito ligada à academia e, portanto, nesse aspecto era um privilégio, e foi uma associação até pioneira, antes mesmo da União Internacional para a Conservação da Natureza, foi, de facto, uma organização pioneira na Europa, no mundo, não é? E a verdade é que nós tínhamos uma carência brutal, de facto, de pessoas que nos ajudassem a construir os projetos, a trabalhar os relatórios, enfim, informar os conteúdos que precisávamos para fazer as contestações, etc. Esta associação, sendo a mais antiga, vejam bem, tinha 2-3 mil associados, não é? A Royal Society for Protection of Birds em Inglaterra, portanto, para a proteção das aves, tem 1 milhão de associados, não é? As nossas maiores têm 3, 4 mil, não é? E hoje estão completamente... Portanto, de facto, e realmente estas causas eram, enfim, seguramente questões que estavam em causa exatamente do bem público. Um dos processos que tive que me degladiar violentamente foi a autoestrada do Algarve, porque eu queria que a autoestrada coincidisse, a coisa mais banal, mais óbvia, que o traçado coincidisse, se sobrepusesse à IP1, para forma a evitar mais fragmentação do território, era uma coisa óbvia, não é? Mas os interesses queriam que a autoestrada andasse aos S até lá para poderem
fazer várias, não é? E, portanto, eu quase era acusada de ser contra a autoestrada do Algarve, porque eu apenas queria que houvesse uma coincidência do traçado para minimizar os impactos. Mas, nesta altura, há 20 anos atrás, e por isto vale a pena também, e eu já passo ao que interessa, não é verdadeiramente a minha história, mas dizer que nesse tempo era tremendamente difícil que a mensagem, digamos, a mensagem racional, lógica, não é? Passasse, porque realmente tínhamos muito contra nós. Desde logo não tínhamos organização, não é? Não tínhamos, digamos, a implicação dos cidadãos, não tínhamos esse reconhecimento, não tínhamos, se calhar, a legitimidade, porque não tínhamos connosco, digamos, a maioria dos cidadãos, não é? Éramos percepcionados até pela sociedade como aqueles que estão contra o interesse público, não é? Há 20 anos atrás, não é? E, portanto, apesar de tudo, nós já demos algum salto no sentido da tal... fizemos algum caminho. Pouco, é certo, mas fizemos algum caminho, no sentido de alguma organização, destes movimentos que surgem cada vez mais também com consistência, com pessoas que têm conhecimento, com pessoas que querem também prestar, digamos, o seu apoio às causas de interesse público. E, portanto, hoje a percepção é um pouco distinta já. Nós já fizemos algum caminho, mas, de facto, não está na nossa matriz genética realmente essa identificação e cumplicidade à volta, de facto, do bem público e da defesa do bem público. Não é? Enfim, as razões são seguramente históricas, mas eu acho que já mudámos um pouco. Então isso mudou também porque, claro, porque temos cidadãos com mais conhecimento e, portanto, com mais segurança, com mais capacidade interventiva, com mais disponibilidade, mas também porque também temos mais transparência, ainda assim, nos poderes públicos, não é? Portanto, hoje já somos mais exigentes relativamente também aos procedimentos públicos, queremos mais transparência, enfim, a agenda digital também nos ajudou, portanto, digamos, hoje os dados têm que estar, a forma como nos organizamos, eu creio que isso também foi instrumental para a mudança. Perdemos muitos medos, não é? Porque à medida que ganhamos segurança, em que as coisas se tornam mais públicas, também perdemos medos, porque não há dúvida, há medo também. Eu fico impressionada, e agora até vou invocar aqui o caso do aeroporto de Montijo, não é? O caso do aeroporto de Montijo. É um caso interessantíssimo e que vai continuar a ser, seguramente, em que todos portanto, já houve uma movimentação muito grande por parte de académicos, enfim, de cidadãos que, de facto, querem discutir este processo e, portanto, querem que ele seja mais transparente, querem saber realmente, e hoje a própria imprensa também quer questionar, afinal onde é que se está a decidir a questão do aeroporto de Montijo. E é muito interessante perceber, por exemplo, autarcas da mesma cor política do atual governo, não é? Que também se exprimem. Há 20 anos atrás isto se calhar não acontecia. Pronto, também se começa a perder, digamos, esse medo e esses, enfim, infelizmente, esses compromissozinhos que tantas vezes condicionam o melhor interesse público, não é? Portanto, eu penso que estamos a fazer algum caminho, que alguma coisa está a acontecer. É claro que as redes sociais também ajudam, é um espaço ainda assim mais incógnito, portanto, em que, digamos, a expressão, não é necessariamente aquilo que dizemos, se calhar dizemos-lo com maior espontaneidade, com menos... enfim, e é rapidamente partilhado, portanto, rapidamente se consegue, portanto, de facto, eu penso que as redes sociais estão também a criar um momento, não é? E depois eu penso que há aqui uma questão também muito importante, é que nós estamos a atingir, como diriam os sociólogos, um tipping point, portanto, social, não é? Para nós, as pessoas hoje já estão a ficar saturadas, nós estamos mesmo a atingir um ponto de saturação do ponto de vista social, as sociedades já não têm tolerância para algumas coisas. Não têm tolerância para a desigualdade a que assistem, não têm tolerância para a corrupção, não têm tolerância para as forças políticas que, de facto, não colocam o interesse público acima do interesse privado. Estamos a perder, de facto, essa tolerância e a ganhar uma capacidade reivindicativa que pode, de um momento para o outro, de facto, ser transformadora das nossas sociedades. E, portanto,
Eu acho que há aqui não é fácil a nossa organizarmos e criarmos estes momentos associativos de discussão pública, mas eu penso que há um conjunto de fatores que estão, digamos, a criar a oportunidade, o momento, e isso é uma coisa fantástica. Portanto, eu penso que vai acontecer com cada vez mais e, portanto, enfim, penso que estes são, as soluções continuarão a passar por aqui, continuarão a passar, a minha opinião, continuarão a passar cada vez mais pelo conhecimento, de facto, pela preparação que temos que ter também para nos envolvermos e implicarmos nos processos, a transparência, a colaboração, portanto, de facto, por valores que são os valores, afim ao cabo, do bem comum, do bem público, portanto, e desse interesse acima dos outros interesses. E, portanto, isso, eu penso que é verdade que às vezes parece que não é bem assim, mas eu penso que cada vez mais é assim e portanto, estes espaços de discussão, estes espaços públicos serão cada vez mais frequentes, mais ativos, e eles próprios acabarão por condicionar os poderes políticos, não tenho qualquer dúvida sobre isso. E este caso, por exemplo, do Montijo, eu estou convencida que ainda não vimos o fim deste processo, e há uns anos atrás isto seria completamente impensável. Portanto, digamos, a contestação começada exatamente pelos municípios e tudo o que está a surgir é realmente, penso que é um exemplo, há outros, mas este é seguramente um exemplo de um processo que foi feito, digamos, de uma maneira que não devia ter sido, e as pessoas, se calhar, não vão deixar que aconteça, apesar daquela, porque há uma narrativa que é fortíssima, que nós somos muito sensíveis, que é a ideia de que não temos dinheiro. Não temos dinheiro para fazer e, portanto, não há solução, estamos condenados, não é? Um bocadinho aquela coisa de que estamos condenados pela Troika, estamos condenados porque não há dinheiro. Eu penso pela primeira vez, e apesar de ser um enorme projeto, não é? Que apesar disto, apesar desta narrativa estar lá, e estão a continuar, e continuam a assinar-nos com ela, que não há dinheiro para outra solução, apesar disso, as pessoas começam a valorizar, e a valorizar de uma forma muito interessante, outros valores, não é? Mesmo as aves, a segurança, de facto, e se calhar outras oportunidades, até no capítulo da mobilidade, não é? E isso, e até mesmo, se calhar, não precisarmos da construção, porque, como falamos aqui, não é? Como o caso que dizia bem, se calhar não precisamos se calhar pelo contrário, não é um asset, não é anymore, quer dizer, não, já foi. E, portanto, também aqui isto pode perfeitamente acontecer, que esta questão de que, se calhar, não precisamos daquela infraestrutura, também já faz parte das narrativas. Portanto, há uma mudança realmente forte, e passa realmente pelos cidadãos, pela percepção que têm hoje da sua força, e eu acho que essa percepção estará cada vez mais instalada e será cada vez mais determinante, e portanto há um caminho que penso que estamos a fazer. Muito obrigado. Eu, antes de passar, vamos já dar a palavra aos presentes. Eu só queria, para lançar precisamente a palavra para os presentes, passar aqui por um dos participantes, para comentar um pouco esta opinião da professora Freitas, à luz do caso portuense, porque me parece que o caso portuense já deu sinais que de alguma forma corroboram esta perspectiva otimista, vamos chamar-lhe assim, relativamente à participação, e também já deu mostras de que talvez por vezes, na expectativa de que talvez as coisas não aconteçam por não haver dinheiro, ou já deu provas que também por vezes chega tarde aos fenómenos e à discussão dos processos. E, portanto, talvez... Sim, eu vou tentar ser breve porque sei que querem participar e não quero monopolizar, mas até porque eu em larga medida eu assino já por baixo aquilo que a professora acabou de dizer, concordo inteiramente com o que foi dito. Claro que há essa mudança, claro que hoje a realidade é diferente. Claro que as redes sociais tiveram um papel importante, muitas vezes elas são diabolizadas e há lados menos positivos, como é óbvio,
mas em larga medida eu faço um balanço positivo daquilo que tem sido a transformação também do ponto de vista tecnológico, e isso tem sido um papel importante. Creio que se calhar muitos dos que estão aqui presentes foi através das redes sociais que souberam da existência deste evento, e por isso não podia estar mais de acordo com tudo o que disse e concordo. Adaptando ao caso do Porto, eu creio que é este movimento que nos tem que empurrar para a frente, e desse ponto de vista, de facto, o papel da Campo Aberto é muito importante, e não só, e portanto os outros movimentos que fazem parte desta, vamos dizer assim, contestação, ou pelo menos desta vontade de defender aquilo que deve ser o bem comum. E é a grande questão que eu queria de facto sublinhar antes de passar para o público, é que e lembrar aqui um episódio de toda esta história. Eu insisto, eu não sou, quer dizer, eu não trouxe o meu advogado comigo, não tenho aqui uma dimensão legalista ligada a isto, mas há aqui questões que são muito curiosas. Eu não sei se estão todos a par, mas para aquele terreno estava definido também, no subsolo, uma estação de metro do Porto, da linha rosa, que está para entrar em obras. E foi possível ao Corte Inglês negociar com a Metro do Porto uma solução para esta dificuldade. E foi possível porquê? Porque eram dois interesses diferentes. O Corte Inglês ainda teve que pagar uma indemnização, mas ainda ganhou uma entrada direta do metro para o futuro projeto que eventualmente será aprovado. Esperemos que não, mas eventualmente será aprovado. E, portanto, foi possível a duas entidades com interesses diferentes dialogarem e assumirem uma posição de concordância. Se há duas entidades que conseguem fazer isso, há uma terceira que não é menos do que as outras, do meu ponto de vista, até tem interesses superiores aos outros, porque é o bem público que está em causa, que é o nosso interesse. E esse nosso interesse também tem direito a entrar nesta negociação. Ou tem só que baixar os braços e dizer, isto é muito caro, isto perante a lei há aqui uns direitos adquiridos. Eu creio que isto é baixar os braços cedo demais. Nós temos um papel, e esse papel, benditos sejam estes movimentos que assumiram essa capacidade, que no fundo estão a responder a estas ideias que a professora Helena apresentou, e que tem sido um movimento que eu diria que começa sobretudo nos anos 60, finais dos anos 60, início dos anos 70, e que nos transportou até ao que é hoje, este sentimento. E, portanto, eu acho que nós temos que continuar. Isto que estamos a fazer hoje é parte desse processo. Há outras etapas que podem ser feitas, há partes legais que têm sido feitas, o pedido, por exemplo, ao património cultural, à análise da situação. Portanto, há todo um trabalho, e eu espero que o município do Porto não se demita também desse papel e não se limite a dizer que isto é uma questão de advogados e da contabilidade. É mais do que isso. Bom, muito obrigado. Terminadas essas duas rondas de intervenções dos nossos participantes, passaremos então a palavra para a audiência. Já há algumas pessoas que levantaram o braço pedindo a palavra. Eu vou só pedir que quem intervenha possa apresentar-se, por favor, e ser sintético na sua intervenção, comentário. Há ali em cima alguém que me pediu a palavra, está a olhar para trás, mas que me pediu a palavra inicialmente, e que, portanto, a quem darei a palavra, e vamos juntar talvez aqui um conjunto de duas, tenho aqui mais duas indicações, já ali também, várias. Eu vou juntar aqui três primeiras indicações, depois ali outras três, mas faça favor. Antes de mais, pessoas da Casa do Porto, quero agradecer, de facto, aos quatro intervenientes e ao gostaria, acima de tudo, de vos chamar a atenção para uma coisa. Tivemos aqui momentos brilhantes de discussão histórica, filosófica, urbanística, arquitetónica, etc. Mas gostava que tivessem consciência de outra coisa. Esta talvez ainda mais importante. É que são praticamente 19h30 e ainda não abordamos, com toda a seriedade, o tema que nos traz aqui hoje. A não ser ter sido levemente mencionado pelo nosso amigo do lado direito.
penso que é extraordinário que, ao contrário do que a Helena Freitas disse, por desconhecimento absoluto, talvez a última vez em que o Porto assistiu a uma manifestação cívica em defesa dos interesses desta cidade, não estou a falar das greves nacionais, nem nada que se pareça, nos primeiros tempos do governo de Passos Coelho e Portas, foi exatamente a luta que esta cidade encetou para resgatar o Coliseu das Garras da Iurde. Isto há 25 anos. Porque quando aconteceu exatamente a mesma coisa, mas por culpa, obviamente, da entidade camarária, que entretanto tinha chegado ao poder, com o Rivoli, que era o Teatro Municipal, o Porto não se mexeu. E apesar de um punhado de gente ter ficado barricada no Rivoli e ter sido alimentada a conta-gotas por outro punhado de gente, ninguém mais se importou com quem lá estava, nem com o Rivoli, nem com o destino do Rivoli, que, como todos sabem, esteve largos anos a ser explorado por La Féria, com o beneplácito do Rui Rio, que foi uma das maiores pragas que se abateu sobre esta cidade. E, portanto, eu sei bem daquilo que falo. Não há movimentação cívica, não há movimentação de cidadãos pelas causas desta cidade. São sempre os mesmos e as mesmas que travam as lutas desiguais com o poder político centralizado, quer seja na Câmara, quer seja no Terreiro do Paço. Daí eu achar que esta é uma oportunidade única, em que temos aqui largas dezenas de pessoas que vieram com um objetivo, que é um objetivo, sim, que é um objetivo extraordinariamente digno e premente. E ainda não ouvi ninguém mencionar se o projeto para aquela zona da Boa Vista está aprovadíssimo, se é passível de alterações, se não está aprovado, que alternativas é que existem, que estratégia é que estes cidadãos vão utilizar, vão construir para lutar contra este poder camarário, que tem apenas uma visão imobiliária e pouco mais do que isso. Isso é que eu gostava que fosse respondido. Mas não quero deixar de vos agradecer, nomeadamente eu gostaria só de fazer o ter sido mencionado um grande historiador e não só da minha geração, o Vitorino Magalhães Godinho. Gostaria só de fazer um pequeno parênteses para dizer que não nos cabe a nós pronunciar-nos sobre o modo como se deverá organizar o movimento. Eu admito que isso seja precisamente para a audiência, para os participantes e, obviamente, para os cidadãos que integram o movimento. Estamos aqui, obviamente, e nós em particular, moderador e convidados, para, dentro das nossas possibilidades, contribuirmos para lançar mais pistas e mais conhecimento para o debate. Temos aqui também uma intervenção, depois ali outra, e depois ali também já me pediram a palavra, mas comecemos por aqui, por favor. Há um microfone. Eu sou Michele Canatà, arquiteto, naturalmente, da um lado, o problema deste tipo de iniciativas, não, que são sempre bem-vindas, funcionam bem, muitas vezes encontramos entre amigos, pessoas de boa vontade, não? Mas depois sabemos que muitas vezes chegamos tarde. Por isso há um problema de, mesmo a intervenção antes da minha, colocou um problema de participação. Há dificuldade, mesmo nós, não, que queremos a mesma coisa, todos concordamos que queríamos, mas depois temos uma dificuldade, a possibilidade de participar. Não, porque depois nós estivemos aqui 1h30, é verdade, eu gostei muito também daquilo que eu vi, que eu conheço as pessoas, pelo menos, mas operativamente é difícil com isto ir para a frente, porque sentimos uma grande dificuldade. Eu acho, queria tentar dizer só uma coisa, porque o problema de se serve o Corte Inglês, eu acho que não serve, vivo lá na zona, não me faz falta nenhuma.
Quero dizer, existe já um na área metropolitana, acho que já estragou bastante, porque quem conhece aquela zona de Gaia, a forma de chegar foi um estrago incrível, não tem qualidade nenhuma, nem trouxe nenhuma qualidade à vida, à cidade, a coisa, etc. É claro que não há uma ideia de cidade, não é um problema de cidade, o problema é que não há uma ideia de cidade. A única ideia de cidade dos últimos anos, do terceiro milénio que conheço, é o metro do Porto, que naturalmente seria ótimo, seria a melhor coisa que se podia fazer se fosse gratuito, como se fez lá em Bruxelas, que agora há mobilidade para todo, mobilidade acrescida, que já se paga um imposto. Nesse sentido, acho que o tipo de participação tem que ser muito antes de quando se já, porque efetivamente não sabemos se já a negociada está feita. Eu, mais que participante no movimento, sinto-me participante a um movimento de impotência em relação ao poder, à forma como se gera a cidade, como se operam, como é que se faz, como se faz planificação, ou como se faz os PDM, que já são coisas que deviam ser mais que ultrapassados. Eu, pessoalmente, a última coisa que quero dizer, porque é difícil, se falou de muita coisa, eu não sei como é que se organiza o movimento, quem que faz o quê, quem sabe de quê. Eu trabalhei há 40 anos numa câmara pequenina em Itália, uma câmara com 10 mil habitantes, mas tinham planos, além do PDM, havia planos setoriais, que havia os planos setoriais, que era o plano do comércio. Não se podia fazer, tecnicamente, não, isto que o Jorge dizia sobre o problema de conta, eram feitos antes, não depois. Já uma planificação devia ter um plano setorial, não se podia dar uma licença, não de construção, mas um comércio específico sem estar contemplados. Não se podia, um café tinha que ter uma distância de um outro café, para não estar, pelo menos tinha que ser distribuído de uma certa forma. Estou a falar de 40 anos atrás, e numa pequena cidade do sul de Itália, que era também atrasados tudo o resto. E depois, é evidente que os PDM servem só a legalizar as iniciativas mercantis que são feitas antes ou durante o período quando não há PDM ou quando não se quer ter um PDM. Boa tarde. Os meus agradecimentos aos oradores e ao moderador. Eu queria focar, até porque está muito... eu pertenço ao grupo ND Malo, de GE, dedicado ao meio ambiente, principalmente. Claro que eu vejo muito, até pela parte profissional, que eu exerci muito tempo, trabalhar na educação e formação para crianças, pais e avós, mas também para diretores escolares e professores, reitores e até creches e infantários. Temos também que saber lidar com pessoas que são contra. Arquitetos, engenheiros de construção civil, imobiliárias, mas também deputados, governantes e, mais difícil, as autarquias. Eu sou realmente a favor de que se preserve aquele espaço que era uma estação de caminho de ferro na Boa Vista, e para isso usar tudo aquilo que possa atrair as pessoas. O parque infantil, que já foi mencionado, mas também desportos que não exijam muito espaço, museus para caminho de ferro, com miniaturas, mas também podia vir lá do sul
o tal comboio real, por algum tempo, e termos, portanto, muitas formas de interessar as pessoas para irem lá. Também, claro, uma lanchonete, mas mesmo que não houvesse estas vantagens todas, o simples facto, mesmo que não houvesse gente a ir lá, era um pulmão dentro da cidade. E esse pulmão ia beneficiar até quem está contra a existência desses parques. Propunha também uma ligação subterrânea entre o antigo espaço da Estação de Caminho de Ferro e a rotunda da Boa Vista. E esse próprio túnel podia e deveria ser usado para todas as atividades que não podem ser feitas a céu aberto. Pequenos museus a céu aberto, as esculturas, mas há muita coisa. Já agora, como foi falado tão bem, primeiro de tudo, a questão da aviação. Porque é que os campos de aviação estão a ser projetados à beira-rio, onde vão provocar mais danos ambientais? Não percebo. E para terminar, ao falar dos tempos antigos, em que inclusivamente punham bombas nos carris para fazer descarrilar os comboios, eu conheci um engenheiro da CP, era meu tio-avô, eu tenho 83 anos, calculem há quanto tempo foi. Foi preciso a deslocação de um comboio, havia greve do pessoal da CP e foram os engenheiros conduzir o comboio. Esse meu tio-avô foi um deles. Claro que o descarrilou, o meu tio partiu um braço e o comboio não chegou ao destino. E é tudo. Boa tarde. Muito obrigado. Há ali duas pessoas ali daquele lado. É aqui deste lado primeiro, e depois passamos para ali. Portanto, se não se importarem, é aqui à frente, se não se importarem de partilhar depois o microfone. Começa aqui este senhor e depois... Ora, boa tarde. Em primeiro lugar, devo dizer que esta sessão estou a gostar imenso dela, até porque... Ia só pedir que se apresentasse, por favor. Como? Ia só pedir que se apresentasse, quem falasse que se apresentasse. O meu nome é João Pimenta, fui advogado, já não sou, porque já estou jubilado, e sempre me dediquei, sempre me preocupei com questões cívicas, acima de tudo, cidadania, e pronto, e políticas, depois tudo bem. Pronto, mas isso não é isso que está em causa. O que interessa é o seguinte, eu gostei imenso desta sessão, pelo nível dos participantes, sem dúvida nenhuma, algumas, a sua doutora Helena já sabe há muito tempo, sei quem é, de ouvi dizer, não a conheço pessoalmente, mas gostei de todas as intervenções. E achei curioso, quer dizer, que embora o tema fosse uma questão do Porto, do Porto que é extremamente importante, sem dúvida nenhuma, isto passou para outro plano a certa altura. E, por um lado, ainda bem, sem prejuízo daquilo que nos levou cá em primeiro lugar, acho que, de facto, o resto, o panorama do resto, quer dizer, realmente valeu mais que valeu esta sessão. Eu sobre isso só queria dar duas pequenas indicações. Uma delas é relativamente à ferrovia, que eu acho que estou inteiramente de acordo, fiquei a saber muita coisa que não sabia, porque não sei. Mas, por exemplo, uma das coisas que me faz impressão é, por exemplo, de facto, o abandono das estações ferroviárias. Vou dar um exemplo. A estação de Moledo do Minho, onde os comboios continuam a passar, não são muitos, são 3, 4 por dia, no verão, mesmo, mas está ativa, está num estado de degradação a estação. O edifício da estação está num estado de degradação, que é uma autêntica vergonha. Quer dizer, então a CP nem sequer tem cuidado em ter pelo menos uma cara lavada das suas instalações. É uma vergonha. Ainda por cima, uma estação numa zona que é altamente frequentada por turistas. Pronto, isto. Por outro lado, também em relação à ferrovia, eu lembro-me que aqui já há alguns anos, um amigo meu, que em tempos, já há uns anos, há bastantes anos que já lá não está,
Bem, ouvintes da Rádio Portuense, ficamos por aqui na emissão do debate público sobre o Jardim Público para o Centro da Boa Vista. Muito obrigada por estarem desse lado a ouvir-nos e continuem a acompanhar-nos na radioportuense.com. Muito complexo, podia ter de facto muito interesse, não sei, e tudo mais, mas que foi abandonado, que com esse dinheiro nós podíamos renovar toda a ferrovia portuguesa com comboios de pelo menos média velocidade. Eu dizia, podia-se ligar Porto à Guarda em 2 horas.